Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo do Advento, que a liturgia da igreja chama de Domingo da Alegria. No quarto domingo da Quaresma também é chamado Domingo da Alegria, e agora também no tempo do Advento, o terceiro domingo é chamado Domingo da Alegria. Por que Domingo da Alegria? Porque nós estamos cada vez mais próximos de celebrar o Natal do Senhor. Então, diante da proximidade do Natal, já antevendo, já prevendo aquilo que nós celebraremos daqui a alguns dias, a igreja nos convida nesse terceiro domingo do Advento a nos alegrarmos. Um dos sinais mais claros que a liturgia coloca no dia de hoje, para expressar essa alegria, é que a liturgia da igreja permite o uso do róseo, ou da cor rosa. Porque o rosa, ele é uma mistura do roxo com o branco. Então, o roxo é sinal de penitência, o branco é sinal de festa. Então, quebrando um pouco o ritmo de penitência, que tem também no Advento, a igreja mistura no rosa o roxo e o branco como sinal da alegria. E a alegria, antes de tudo, ela é uma atitude interior, é uma experiência interior. Claro que a alegria se manifesta no exterior, é normal que isso aconteça. Mas, antes de tudo, a alegria é interior. A gente vê uma pessoa que parece um bobo alegre, né, que ri de tudo, que tudo acha graça, que tudo fala, mas não significa necessariamente que aquela pessoa está experimentando alegria. Pode ser só uma expressão da carência dela. Agora, quando nós experimentamos a verdadeira alegria que vem de Deus, quando nós temos a certeza dentro de nós de sermos amados por Deus, sermos cuidados por Deus, essa verdadeira alegria interior, de alguma forma, ela vai se manifestar. Mas, em primeiro lugar, ela é interior. E nesse terceiro domingo do Advento, a liturgia da igreja nos coloca no Evangelho um trecho do Evangelho de São Lucas. E São Lucas, é um trecho próprio dele, São Lucas nos apresenta no Evangelho de hoje a figura de João Batista. João Batista foi o precursor, ou seja, aquele que preparou o caminho para a vinda de Cristo. E João Batista sabia muito bem qual era a sua missão. Ele sabia muito bem onde era o seu limite. Muitas pessoas na época pensavam que João Batista, ele seria o Messias, porque ele batizava com água, ele pregava o arrependimento e a conversão, ele era admirado por muitos do povo. Então, muitas pessoas chegaram a pensar que o Messias seria João Batista. Mas João Batista, na sua humildade, na sua coerência, na sua sinceridade, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era o Messias. Ele sabia que ele estava preparando o caminho para o Messias. Por isso que ele diz no Evangelho de hoje: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e eu nem sou digno de desamarrar as suas sandálias. João Batista sabia qual era o limite dele. Só que, como João Batista era muito admirado pelo povo, e como ele estava preparando o caminho para Jesus, o Evangelho de hoje nos mostra que São João Batista teve um diálogo com 3 grupos de pessoas diferentes. Um breve diálogo. 3 grupos que chegam a ele e perguntam o que eles deveriam fazer. Então chegam as multidões, depois chegam os cobradores de impostos, depois chegam os soldados. Cada um desses grupos perguntam a João Batista: o que nós precisamos fazer? E a cada grupo, João Batista responde de forma muito certeira. O que isso pode nos ensinar? Pode ensinar para nós, cristãos católicos, que nós precisamos de algo, e hoje nos falta muito isso, é algo que nós precisamos dentro da igreja e na nossa vida: discernimento. Se tem uma coisa que nos falta muito hoje, se tem uma virtude que nos falta hoje, é o discernimento. Eu, como cristão católico, preciso ter discernimento e saber o que me convém na minha fase de vida e no meu estado de vida. João Batista respondeu para cada um desses grupos o que eles deveriam fazer. Então, nós também precisamos saber, a partir do discernimento, o que nos convém. Eu, como padre, eu preciso saber, como cristão, como católico, como padre, o que convém ao meu estado de vida. E nesse momento que eu estou vivendo,
Alguém que é casado precisa ter o discernimento e saber o que convém ao seu estado de vida e ao momento que a pessoa vive. No âmbito profissional, a pessoa que é cristã, ela precisa saber, na vida profissional dela, o que para ela, como cristão católico, convém, quais atitudes convém. E nós precisamos combater essa mentalidade da sociedade de hoje, em grande parte, que muitas vezes nós somos contaminados. Não é que o cristão ele tem que ser melhor ou pior que ninguém, mas o cristão tem que ser diferente. Se nós temos os mandamentos da lei de Deus, se nós temos os mandamentos da igreja, se nós temos o ensinamento da igreja, nós não podemos ser contaminados pela seguinte mentalidade: todo mundo faz, eu vou fazer também. Todo mundo faz assim, todo mundo pensa assim, então vou pensar também. Quando a gente vê esses escândalos, a nível nacional, na política, tudo bem, eles estão roubando 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Mas quem nunca roubou R$5? Então está tudo bem, todo mundo faz isso. Ele faz mais grave, mas nós também fazemos. Se no âmbito nacional, se a mídia propaga muitas mentiras, tudo bem, quem nunca contou uma mentirinha? Então nós vamos normalizando situações que não deveriam ser normalizadas. Nós vamos normalizando situações, atitudes que para nós cristãos não deveriam acontecer. Então precisamos ter o discernimento daquilo que nos convém no nosso estado de vida, aquilo que convém para a nossa fase de vida, e precisamos entender que para nós cristãos, a partir dos mandamentos, a partir do ensino da igreja, muitas atitudes nossas devem ser diferentes daquilo que a sociedade ensina. E é aí que nós experimentamos também a verdadeira alegria que vem de Deus. Não é enxergar os mandamentos, não é enxergar a celebração eucarística, não é enxergar a celebração dos sacramentos como um peso para nós, como um fardo que Deus nos impõe. Não, é enxergar a vida cristã como um todo, como experiência da alegria em Deus. Eu tenho Deus que me ama, eu tenho Deus que cuida de mim, eu tenho Deus que me acompanha, mesmo nas situações mais difíceis. Por isso que São Paulo, na segunda leitura de hoje, quando ele escrevia aos Filipenses, São Paulo tinha um carinho especial pela comunidade dos Filipenses. Era uma comunidade que alegrava o coração de São Paulo, porque lá em Filipos, São Paulo anunciou o Evangelho, anunciou que Cristo era o Messias, que ele havia ressuscitado, e os filipenses acolheram a pregação de São Paulo. Eles de fato acreditavam que Cristo era o Messias, o Salvador da humanidade, que ele havia ressuscitado. Só que a comunidade dos filipenses também não era uma comunidade perfeita. Então, como não era uma comunidade perfeita, São Paulo deixa algumas recomendações aos filipenses. E na leitura de hoje, que está no capítulo 4, o que São Paulo diz aos filipenses? Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O cristão é chamado a se alegrar em Deus. São Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre, não é de vez em quando. Eu como cristão, eu vou me alegrar de vez em quando porque eu sou cristão, porque eu sou católico, porque eu tenho Deus que me ama. Não é de vez em quando, é alegrar-se sempre no Senhor. Não nos acontecimentos, não nas pessoas, porque as pessoas decepcionam, os acontecimentos não são animadores muitas vezes. Eu não vou me alegrar nas previsões da política, da economia, eu vou me alegrar em Deus. O cristão que vai aprofundando a sua experiência de fé, ele se alegra em Deus. Independente daquilo que Deus faz e daquilo que Deus permite, eu me alegro em Deus. A minha esperança, a minha confiança deve estar em Deus, e a partir dessa esperança, eu experimento a verdadeira alegria. Não uma alegria de aparências, mas uma verdadeira alegria, interior, fundada, sólida. E depois São Paulo, ele diz assim, não vos inquieteis com coisa alguma. A mesma palavra que é usada no grego para inquietação, para preocupação, é usada também para ansiedade. Eu acho que São Paulo está pegando pesado, né? Como é que você não vai se preocupar com nada, você não vai se inquietar, você não vai ter ansiedade? Mas aí São Paulo, ele como que dá uma receita para que na vida espiritual
a nossa inquietação, a nossa preocupação, a nossa ansiedade seja combatida. São Paulo diz que nós precisamos apresentar a Deus as nossas súplicas, acompanhadas de ação de graças, e isso vai gerando em nós a paz que vem de Deus. Se a gente fosse fazer uma operação matemática, seria assim: súplica, ou seja, pedido, mais ação de graças, igual paz de Deus. O que é isso na prática? Quando nós vamos rezar, nós temos alguma intenção, alguma inquietação, alguma ansiedade, alguma preocupação, nós podemos apresentar diante de Deus. Podemos. Claro que Deus tem a pedagogia dele, mas não é pecado pedir. Deus sabe o que é necessário para nós e no momento que é necessário ou se não é necessário. Então, quando nós rezamos, nós podemos pedir a Deus. Melhor ainda é se nós pedimos e ao mesmo tempo agradecemos, porque o agradecimento, a ação de graças, vai mudando o nosso olhar de fé. Então, às vezes o marido vai rezar pela esposa. Senhor, eu peço pela minha esposa, fala demais, cobra demais, nossa, somos muito diferentes, mas agradeça também pela esposa, você vai acalmando seu coração. A esposa vai rezar pelo marido, Senhor, eu te peço pelo meu marido, cabeçudo, desatento, insensível, mas tudo bem, agradeço pelo meu esposo. Aí Deus vai acalmando o coração da esposa. Padre, Senhor, eu vou pedir por uma enfermidade que tem me assolado, que tem me preocupado, tem me inquietado. Agradeça também por essa enfermidade e você vai perceber que Deus vai acalmando o seu coração. Que vai sendo gerado dentro de você a paz que vem de Deus. Não é uma paz simplesmente nossa, mas é uma paz que vem de Deus. Então, rezar, fazer as nossas súplicas, acompanhadas de ação de graças e permitir que Deus gere em nós a paz. E a primeira leitura do profeta Sofonias, porque as duas leituras de hoje, elas falam mais claramente dessa experiência da alegria. A primeira leitura do profeta Sofonias, ela também chama o povo de Israel e nos chama hoje a nos alegrarmos. Sofonias foi um profeta que viveu num período de transição no reinado de Israel. Então os reis anteriores ao rei Josias estavam sendo infiéis, estavam levando o povo ao pecado e à corrupção e estavam se corrompendo. E aí houve uma transição. Entrou no reinado de Israel o rei Josias, que foi um grande reformador. E aí Sofonias viu essa transição dos reis que eram infiéis, do povo que estava sendo infiel, e a transição para o rei Josias. E aí Josias, e o ministério de Sofonias também está muito ligado a isso, e aí o rei Josias e o profeta Sofonias deram um novo vigor ao povo de Israel. Por isso que a primeira leitura de hoje, o profeta Sofonias está dizendo, para que o povo de Israel se alegre, porque aquilo que era uma sentença de condenação, se tornou uma sentença de salvação. A leitura de hoje diz, Deus revogou a sentença. Qual sentença que Deus havia dado? Era uma condenação. Deus olhou a infidelidade do povo, Deus viu os pecados do povo e Deus havia proferido uma sentença de castigo. Mas depois, quando Deus viu que o povo estava arrependido, que o povo tinha um desejo de conversão, que o povo queria retomar o bom caminho, Deus trocou a sentença de condenação por uma sentença de salvação. O que isso mostra na minha vida e na sua vida? Todos nós aqui, sem exceção, todos nós merecíamos uma sentença de condenação. Todos nós merecíamos uma sentença de castigo, pelos nossos pecados, pela nossa teimosia, pela nossa infidelidade, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Todos nós merecíamos uma sentença de condenação. Só que Deus, quando vê o nosso coração arrependido, quando vê o nosso propósito de mudança, Ele deixa a cólera de lado, Ele manifesta o seu amor e de uma história de condenação que nós merecíamos, Ele nos dá a oportunidade de trilharmos uma história de salvação. Deus tinha todas as razões para castigar o povo de Israel naquele momento. Deus tinha todos os motivos para deixar a sentença de condenação. Mas o amor de Deus falou mais alto e fez com que aquela sentença de condenação
se transformasse numa sentença de salvação. E assim Deus também pode fazer na nossa vida. Ele pode transformar o que era uma sentença de condenação, de castigo, transformar em uma história, em uma sentença de salvação. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos alegrar por esse terceiro domingo do Advento. Vamos agradecer a Deus, porque já estamos cada vez mais próximos de celebrarmos o Natal de Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua encarnação. E hoje Deus nos concede uma palavra maravilhosa, Deus nos oferece o seu Filho, que estará no altar em corpo e sangue daqui a alguns minutos, para alimentar a nossa alma e para nos fazer entender que só nele nós experimentamos a alegria verdadeira. Na missa, por isso que é importante nós participarmos bem da missa. Por isso que é importante nós estarmos atentos aos ritos que a liturgia eucarística nos oferece, a liturgia da missa. No momento do ofertório, quando o padre ele vai ofertar o pão e o vinho no altar, não é o intervalo da missa. Não é o momento também que a Assembleia ela não faz nada, ela não tem nenhuma atitude. É nesse momento do ofertório, enquanto o padre oferta o pão e o vinho que serão consagrados, nós colocamos a nossa vida e colocamos as nossas intenções. Enquanto o padre oferta o pão e o vinho, você pode e deve colocar as suas intenções. Você deve colocar diante do altar aquilo que te inquieta, aquilo que causa preocupação, aquilo que gera ansiedade, aquilo que te causa angústia. Você pode colocar no altar, dar ação de graças ao mesmo tempo e pedir a Deus que gere dentro de você a paz. O que te inquieta hoje? O que te causa ansiedade? O que te causa angústia? O que te preocupa? Nessa missa, nessa celebração eucarística, principalmente no momento do ofertório, enquanto o padre oferta o pão e o vinho, você pode colocar as suas intenções, os seus pedidos, as suas súplicas diante do altar. Então vamos colocar, irmãos e irmãs, no altar de Deus, no altar nessa missa, as nossas intenções, os nossos pedidos, e ao observarmos a Eucaristia, ao contemplarmos a Eucaristia, tenhamos a certeza de que Deus nos ama. Tanto nos ama que envia o seu Filho no pão e no vinho que estão consagrados para manifestar a presença dele em nosso meio. Então vamos agradecer por esse terceiro domingo do Advento, por essa liturgia de hoje, e vamos colocar diante de Deus as nossas intenções, as nossas súplicas, os nossos pedidos.